Olá, bem-vindo ao Resumo de Livros. Eu sou David Rocha, um amante da leitura, e hoje eu lhe convido a conhecer uma obra empolgante. O livro dessa semana é O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. Uma obra muito importante para os dias de hoje, pois conta de maneira lúdica como melhorar nossa relação com o dinheiro e conquistar nossos sonhos financeiros. O livro nos leva ao cenário da opulenta cidade da Babilônia, a cidade mais rica do seu tempo, onde seus cidadãos viviam em luxo e prosperidade constantes. Vamos conhecer Banzir, o construtor de carruagem, que por mais que seja muito bom em seu trabalho e consiga uma renda aceitável, está triste por não ter nenhum tostão na bolsa e com essa tristeza não consegue trabalhar para entregar as carruagens. Seu amigo Cobb, o bardo, vem lhe pedir um dinheiro emprestado e ao notarem que os dois estão sem dinheiro, começam a se perguntar: ora, mas vivemos na cidade mais rica do mundo e não temos nada? Ao refletirem sobre isso, lembram de um velho conhecido e resolvem buscar seus conselhos, se perguntando se existe algum segredo que faz com que os homens possam enriquecer. Aqui já encontramos duas lições importantes do livro. A primeira, para conseguir dinheiro, tem que desejar tê-lo. Quantas pessoas dizem que quer ter mais dinheiro para aproveitar as coisas boas da vida, mas que não desejam com tal força que os fazem agir na direção de ganhar mais? Conhecemos bastante, não? Segunda, devemos buscar informações com quem conhece do assunto. Se tem algo que não sabemos, devemos nos aconselhar com aqueles que sabem sobre isso. Com o dinheiro não é diferente. Se existem leis que regem o dinheiro, podemos aprender com quem já as dominam. No capítulo 1, O Homem Mais Rico da Babilônia, Banzir e Cobb, juntos com alguns outros amigos, vão ao encontro de Arcade, o homem considerado o mais rico de toda a Babilônia. Arcade havia estudado com eles, e em nada era superior a eles, mas parecia que ele sabia algum segredo que o fez rico. Arcade recebe seus amigos para um jantar, e eles lhe perguntam: Arcade, qual o segredo de sua riqueza? E se tem, ele pode ser ensinado? Pode sim, respondeu Arcade. Contarei para você a história de como cheguei até aqui. Quando novo, desejava a riqueza e as coisas boas, mas trabalhando como escriba, minha renda mal dava para me sustentar e pagar os impostos. Até o dia em que o velho Algamish pediu para que trabalhássemos o texto da nova lei, que era imenso. Ele prometeu um pagamento bem alto por isso. Tentei terminar a tempo, mas no dia em que ele veio buscar, não estava pronto. Ele ficou furioso, mas como não podia fazer nenhum mal contra mim, então eu lhe propus um acordo. Como ele era rico, talvez pudesse me ensinar a ter dinheiro. Então perguntei: Algamish, se eu conseguir lhe entregar essas tábuas prontas amanhã pela manhã, o senhor poderia me contar o segredo para a riqueza? Ele concordou. Trabalhei duro e virei à noite para terminar o texto. Quando ele veio, estava pronto. Então, como recompensa, ele me deu o seu segredo. Meu rapaz, disse ele, descobri o caminho da riqueza quando decidi que uma parte de tudo que eu ganho seria meu. No mínimo 10%, ele disse. Retruquei dizendo: mas já não é meu mesmo? Nada mais errado, ele respondeu. Você não paga pelas roupas que usa? Não paga os impostos, a comida, o transporte e tudo mais? Porém, o quanto você paga a você mesmo? Você vive na cidade mais rica do mundo, mas não guarda nada para si, por isso não é rico. Aqui vemos a terceira lição do livro, que seria: guarde uma parte de tudo que você ganha. No mínimo 10%. Aqui somos apresentados a lição mais importante do livro: guarde uma parte do que ganha. Você verá que não viverá menos desprovido que antes e ainda se sentirá feliz vendo seu patrimônio crescer. Esse conceito vai retornar diversas vezes na medida em que o livro vai avançando. Um ano depois, encontrei Algamish, continuou Arcade, e ele me perguntou: e então, meu jovem, tem guardado não menos que 10% do que ganha? Sim, respondi feliz. E o que fez com esse dinheiro? Fiz sociedade com Asmur, o oleiro, que estava viajando para a Fenícia e iria trazer joias valiosas para vendermos e repartirmos os lucros. Algamish riu e disse: você cortou pela raiz sua árvore de riqueza. Por que foi confiar no conhecimento de um oleiro sobre joias? Não seria mais inteligente procurar um joalheiro? Plante de novo sua árvore, pois essa você perdeu. Foi como Algamish disse: Asmur foi enganado pelos fenícios, que vendeu para eles pedaços de vidro sem valor nenhum. Mas apesar de ter perdido tudo, não desanimei e continuei a guardar o dinheiro. Aqui vemos a quarta lição do livro: busque conhecimento de investimento de profissionais dessa área. Muitas vezes familiares e amigos podem tentar nos aconselhar sobre a melhor forma de investir nosso dinheiro, normalmente com boas intenções, mas devemos buscar o conselho de quem trabalha na área, pois esses sabem ver os perigos que para quem não é dela, não saberia nem onde está. Com isso, poupar o dinheiro e aplicar bem é importante ter o conselho de quem conhece
de investimentos. Mais um ano se passou, continuou Arkady, e vi Algamish novamente, e ele me perguntou como estava meu projeto de enriquecimento. Respondi que estava bem. Agora estava guardando e emprestando o dinheiro a Agar, o fazedor de escudos, que compra cobre para criar seus escudos e quando os vende, me paga uma generosa taxa de juros. Ótimo, disse Algamish. E o que tem feito com esse dinheiro extra? Ontem mesmo, respondi, dei uma festa usando ele, com tudo de melhor que existe. Você está matando os filhos do seu dinheiro, disse Algamish. Você deve reinvestir eles, para que eles gerem mais filhos. E quando você tiver um exército dourado trabalhando para você, aí sim, dar as mais luxuosas festas. Quinta lição. Reinvista os lucros para ver o dinheiro crescer rapidamente. Ao reinvestir os lucros, o dinheiro cresce por juros compostos e pode multiplicar muito rapidamente. Quer saber mais sobre isso? Recomendo conhecer meu outro canal, o Magist Escola de Finanças, onde falo sobre investimento e educação financeira. O link está na descrição deste vídeo. Arkady continua. Foi assim que começou meu caminho para o enriquecimento. Aprendi a investir e diversificar meu capital e com o tempo e os juros compostos, me tornei o homem mais rico da Babilônia. Capítulo 2. As 7 soluções para a falta de dinheiro. Teve uma época em que a Babilônia passou por uma imensa crise. As pessoas em geral não tinham dinheiro e alguns poucos tinham quase todo o dinheiro. O rei, vendo essa situação, chamou Arkady e lhe pediu que ensinasse ao povo como cuidar do dinheiro. Já que ele era o homem mais rico da Babilônia, ele seria o mais indicado para isso. Arkady aceitou e separou uma turma de 100 alunos para os quais ele ensinou as 7 soluções para a falta de dinheiro, que são: solução 1. Comece a fazer o dinheiro crescer. De tudo que você ganha, guarde 10%. Imagine que você tem uma cesta de ovos e toda manhã coloca ali 10 ovos e depois tira 9. Repetindo esse processo todo dia, vai chegar um dia em que a cesta irá transbordar, pois você sempre põe ali mais do que tira. O mesmo acontece com o dinheiro, que você guarda para o futuro. Solução 2. Controle seus gastos. Crie um orçamento de seus gastos para se adequar às suas necessidades. Coloque nele o lazer, as contas necessárias e básicas, além de seu sonho. Quer saber como criar um bom e eficiente orçamento? Veja um vídeo no comentário fixado para saber como é interessante. Solução 3. Multiplique seus rendimentos. Juntar dinheiro é importante, mas devemos investir esse capital de maneira a que ela se multiplique e gere renda. Se você investir e reinvestir os lucros, pode criar uma bola de neve pelos juros compostos que em pouco tempo pode te levar à liberdade financeira. Solução 4. Proteja seu tesouro contra perda. Muitas vezes pensamos em adquirir tesouros, mas não pensamos em como mantê-los. Busque proteção, seja nos conselhos das pessoas mais experientes, seja na forma de seguros. É melhor um ganho moderado do que um risco demasiado. Perder o dinheiro e o patrimônio acumulado deve ser sempre evitado. Solução 5. Faça do lar um investimento lucrativo. Cuide para que seu lar não lhe dê prejuízos, com muitas manutenções, e se você puder ter uma casa sustentável, ela mesma será capaz de reduzir os seus gastos, o que é o mesmo de colocar dinheiro no seu bolso. Solução 6. Assegure uma renda para o futuro. A velhice vai chegar para todos, a menos que algo trágico aconteça. Mas é melhor se prevenir para ter uma boa renda que complemente seu padrão de vida no futuro, do que deixar para a sorte. Existem bons investimentos para isso. É melhor guardar e não precisar do que precisar e não ter. Solução 7. Aumente sua capacidade de ganhar dinheiro. Invista em você. Aumente seu conhecimento sobre seu trabalho para aumentar assim sua renda, pois desta forma você pode investir mais e crescer mais rapidamente. Essas 7 lições são muito boas para ter na cabeceira da cama e ler todo dia. Capítulo 3. Encontrando a deusa da boa sorte. Em uma de suas aulas, Arkady é perguntado sobre se a sorte pode ajudar uma pessoa a enriquecer. Depois de debaterem muito, os homens ouviram diversas histórias de ganho e perdas nas mesas de jogos de azar. Todos ali presentes chegaram a um acordo. A boa sorte ajuda o homem a enriquecer, mas esse deve estar preparado para quando ela surgir. Por isso, não pode ser um procrastinador. O homem que trabalha e guarda diligentemente vê sempre boas oportunidades surgindo, e ele deve aproveitar as oportunidades que claramente são boas. Assim, a boa sorte o ajudará a enriquecer. Capítulo 4. As 5 leis do ouro. Um saco cheio de ouro ou uma taubinha de argila talhada com palavras sábias. O que você prefere?
Muitos pensariam que o ouro é o mais importante, e foi assim também com Nomanzir, o filho de Arcade, que saiu da casa do pai com um saco cheio de ouro e uma taubinha de argila contendo algumas palavras sábias para tentar a sorte em outra cidade. Antes ele tivesse lido a taubinha, mas como não o fez, o ouro escorreu-lhe pelos dedos como água ou a areia da praia. O que tinha nessas taubinhas? As 5 leis do ouro, que são: primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e de maneira crescente para todo aquele que poupa não menos de 10% da sua renda. Não disse que essa era uma ideia central no livro? Segunda lei do ouro. O ouro trabalha de maneira diligente e incansável para todo aquele que sabe aplicá-lo corretamente. Vamos novamente à ideia de investir com consciência e reinvestir os lucros para juros compostos. Terceira lei do ouro. O ouro busca a proteção do homem cauteloso, que o investe de acordo com o conselho de homens mais sábios em seu manuseio. Invista com o acompanhamento de um profissional para não cair nas armadilhas que tem para o iniciante nos investimentos. Quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em algo que não conhece ou que não conta com a aprovação de quem entende de seu manuseio. Essa é uma repetição da lei anterior. Ou seja, o autor quer deixar claro que devemos evitar perder aquilo que conquistamos, tentando ter retornos estratosféricos. Por isso, deve se aconselhar sempre com quem entende de investimento, para aplicar de maneira constante e correta. Quinta lei do ouro. O ouro foge do homem que o força a ganhos impossíveis e que dá ouvido a trapaceiros. Novamente, o autor martela que não se deve acreditar em retornos absurdos e que, antes de investir em qualquer coisa, deve se aconselhar com alguém mais experiente nesse assunto. Nomanzir conta 10 anos depois a seu pai como perdeu todo o ouro por não ter sido sábio, e depois de ler as taubinhas, ele começou a aplicar o conhecimento e em 10 anos recuperou todo o ouro e conquistou muito mais, devolvendo ao pai 3 vezes mais do que o pai lhe deu. Lição. Podemos ver aqui que a sabedoria para lidar com o dinheiro é muitas vezes mais importante que o próprio dinheiro. Portanto, estude, aprenda como conquistar bons retornos com segurança e o dinheiro virá para você de maneira consistente. Capítulo 5. O emprestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro foi o prêmio que Rodin, o fabricante de lanças, ganhou do rei por um novo projeto de lança. Como todos que se veem ganhando uma grande soma de dinheiro, Rodin viu que vários familiares, incluindo sua irmã, queria que ele lhe emprestasse esse dinheiro. Para saber o que fazer, ele foi conversar com Maton, o emprestador de dinheiro. Ao contar a história a Maton, que entendeu o que se passava, esse lhe disse: "Meu jovem, para emprestar o dinheiro, sempre cobre garantias de retorno e veja se o tomador, aquele que pega o empréstimo, tem como gerar renda e pagar. Não deixe toda a fortuna em um único devedor. Diversifique seus investimentos. Cuidado para não deixar a soma de 50 anos de trabalho se esvair em um empréstimo. Cuide para que possa ter renda e reinvestir." Vemos aqui, quando temos uma soma grande de dinheiro, muitos parecem querer participar dele. Seja essa soma ganhada de uma vez ou poupada, você deve tomar cuidado e sempre diversificar. Mesmo que você não empreste o dinheiro a uma pessoa, imagine cada investimento como um tomador de dinheiro e assim diversifique para não ficar arriscado demais. Capítulo 6. As muralhas da Babilônia. O velho guerreiro Banzai estava a postos, vendo os inimigos tentando em vão invadir a cidade, mas sendo expulso pelos soldados da Babilônia, que protegiam as muralhas e os portões. Banzar não temia. Em 100 anos, as muralhas nunca tinham sido vencidas, e ele tinha certeza de estar seguro. A rainha que mandou construir foi sábia, pois assim os inimigos nunca conseguiriam invadir a cidade. Depois de semanas lutando, os inimigos foram embora, e os cidadãos da Babilônia continuaram seguros. Lição que podemos tirar daqui? Hoje em dia, nossos inimigos são as dívidas, a inflação e os gastos imprevistos, como crises. Mas podemos estar seguros contra eles, pois existem seguros que funcionam como muralhas da Babilônia, sejam seguros de vida, saúde, residencial e de carro, dentre tantos outros que podem nos ajudar a passar pelos imprevistos que temos na vida. Ninguém imagina que o inimigo vai atacá-lo, nem quando e nem por onde. Por isso, faça seguros para se proteger. Capítulo 7. O negociante de camelos da Babilônia. Você acha que é possível ver o mundo de uma cor diferente? Dabazir diz que viu o mundo em outra cor, quando estava perto de morrer, em algum lugar no deserto, enquanto fugia da escravidão na Síria. Por que ele se tornou escravo? A juventude da Dabazir vivia na Babilônia e aprendeu a consertar e fazer sandálias. Logo viu que tinha crédito e passou a se endividar ao ponto que as dívidas eram maiores que a sua própria renda. Desesperado, devolveu a esposa para o pai dela e fugiu. Depois, foi capturado no deserto e vendido na Síria como escravo. Lá foi confrontado a saber se tinha uma alma de escravo ou se era uma alma livre. Se fosse livre,
arrumaria um jeito de voltar à Babilônia e quitaria suas dívidas. Teve a chance de fugir quando acompanhava a esposa do seu senhor em uma viagem. Fugiu para tentar reencontrar a liberdade e voltar para a Babilônia disposto a quitar suas dívidas. Lição que podemos tirar daqui: suas dívidas são seus inimigos e vão te perseguir em qualquer lugar que você vá. Para ser realmente livre financeiramente, honre seus acordos financeiros e pague em dia aqueles que confiam em você. Você verá que o mercado terá sempre em alta conta, como um honrado cidadão. Capítulo 8. As taubinhas de argila da Babilônia. Dabazir, disposto a quitar suas dívidas, assim que chegou à Babilônia, foi conversar com Matom, que deu a ele um plano de como quitar suas dívidas e andar com a cabeça erguida como um honrado cidadão. Ele deveria negociar com seus credores e levantar toda a sua dívida. Assim, de tudo que ele recebesse com seu trabalho, ele iria separar um orçamento da seguinte maneira: 10% ele guardaria para ele, independente de quanto tivesse ganhado. Novamente, a linha mestre do livro se mostra aqui, que mesmo que para quitar suas dívidas, você ainda deve estar guardando dinheiro para você também. 20% ele destinaria para pagar as dívidas, dividida entre todos os credores de maneira igual. 70% ele destinaria para pagar as contas do dia a dia, para sustentar ele e a esposa dele, que aceitou voltar para ele depois. Assim ele fez, e no tempo certo, conseguiu quitar todas as dívidas, enquanto ainda conseguia juntar para o seu futuro. Certo que estava no caminho certo, mandou gravar 5 taubinhas com a história de como conseguiu fazer isso, para inspirar outro. Quer saber como criar um bom orçamento? Olhe o vídeo no comentário fixado. Capítulo 9. O homem mais sortudo da Babilônia. Charunada andava na frente de sua imensa caravana que trazia as mais variadas coisas para negociar na cidade de ouro. Ele se emocionava toda vez que via a Babilônia, pois lembrava a primeira vez que entrou por aquelas muralhas. Na época, na condição de escravo, fora vendido no mercado para um padeiro. Como um outro escravo tinha lhe dito que o trabalho lhe daria bons resultados e que talvez ele pudesse comprar a sua liberdade, ele conseguiu fazer um acordo com seu novo senhor. Poderia fazer mais pães e pela tarde ele sairia para vender longe na cidade. Se seu senhor concordasse, ele ficaria com 25% do valor das vendas. O padeiro concordou e as vendas foram um sucesso. Nesse tempo, conheceu Aradigula, um vendedor de tapetes que era um escravo, mas já tinha como comprar sua liberdade, porém estava com medo de fazê-lo. Charu incentivou a comprar sua liberdade, já que um homem deve ser livre. Como a venda de pães estava indo muito bem, o padeiro deixou de trabalhar direito e se viciou em jogos. Quando estava perdendo muito, apostou o direito de propriedade de Charu. De uma hora para outra, Charunada se viu obrigado a trabalhar nas muralhas em condições subhumanas. Passado alguns meses, quando já não achava que iria sobreviver, foi chamado novamente à casa do padeiro. Lá encontrou Aradigula, que havia lhe comprado do mercador de escravos, e na frente dele destruiu o título de propriedade, transformando-o em um homem livre. E lhe disse: esse é um presente por você ter me mostrado sua filosofia de que o trabalho é o melhor amigo do homem e que um homem deve ser livre para aproveitar o fruto de seu trabalho e viver uma vida plena. Quero você como sócio, o que me diz? Charunada sabia naquele momento que ele era o homem de mais sorte na Babilônia e que em breve seria um homem rico e respeitado. Hoje entra na Babilônia como um rico comerciante e um homem de respeito. E foi o trabalho diligente que fez dele um ex-escravo, hoje um senhor de caravanas. Foi o trabalho que trouxe-lhe as coisas boas e o transformou no homem de mais sorte na Babilônia. Sintetizando, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia conta diversas histórias de como pode ser possível ter uma carteira cheia e um patrimônio crescente, levando em conta 3 regras básicas. Primeira, saiba como ganhar dinheiro, ou seja, sua renda vinda do trabalho. Segunda, saiba como manter o dinheiro. Cuidado com o orçamento e as armadilhas financeiras. Faça seguros. Terceira, saiba multiplicar o dinheiro através dos investimentos e ganhando renda passiva. Recomendo esse livro como livro de cabeceira para todos aqueles que querem aprender a lidar melhor com o dinheiro e fazer com que ele multiplique. Mas mesmo que você não se interesse por finanças, esse livro é bem interessante de se ler porque ele é lúdico e conta histórias bem divertidas. Eu recomendo ter sempre ele por perto. Ou que você assista esse vídeo toda vez que precisar relembrar esses conceitos. Para quem quiser adquirir esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, deixei na descrição do vídeo o link desse livro na Amazon. Comprando através desse link, você ajudará o canal a crescer, sem pagar nada mais por isso. Então, considere com carinho. Gostou do vídeo? Então lembra de se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhum vídeo quando lançarmos. Deixe o like e compartilhe com todos os seus amigos que amam ler. Deixe nos comentários os vídeos que você gostaria de ver resumidos aqui. Muito obrigado por chegar até aqui. Tchau, tchau.